possamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, ó Pai, por cada pessoa que se encontra do outro lado, as pessoas que aqui estão, para juntos, ó Pai, podermos fazer essa live para o Senhor, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, os nossos erros, que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis para a Tua palavra, o Teu louvor, alcançar o coração dessas pessoas, e que o Senhor também possa receber a nossa adoração, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor, meu Pai, tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos, ó Pai, congregar, de podermos estar na Tua presença, e sentimos, ó Deus, a Tua presença. Eu te agradeço por cada vida, por cada irmão, em nome de Jesus, amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o santo nome. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em seu altar. Te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em seu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim, como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil,
Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, mas tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em seu colo, me acalma em seu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, mas tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me
alma em seu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro, teu cheiro, teu cheiro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que Deus possa falar ao meu e ao seu coração, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, Deus me trouxe na minha mente para falar sobre a obediência, porque muitas pessoas têm se sacrificado de maneira errada. Muitas pessoas têm caminhado achando que está agradando a Deus. Pessoas que estão se tornando religiosas dentro da igreja. Todo culto não falta, toda live está assistindo. Mas quando chega o momento de colocar a palavra do Senhor em prática, eles acham que pode ser da maneira que eles querem, não da forma que Deus nos ensina. Nos dias atuais eu vejo muitas pessoas querendo criar meios para caminhar na presença de Deus da forma que ele pensa que é certo. Só que observando essa palavra, quando Samuel chega até Saul e fala para Saul: Saul, por acaso Deus se importa mais com sacrifício ou com a obediência? O Deus que nós servimos tinha passado para Samuel falar com Saul para que ele pudesse ir contra os amalequitas e destruísse todas as pessoas e não trouxesse nenhum despojo. Mas quando Saul chega naquele lugar, ele guarda os animais e traz o rei Amaleque para poder se tornar um prisioneiro de Saul. E Deus, vendo toda essa situação, essa desobediência de Saul, Ele manda Samuel falar com ele. E nós vendo, irmãos, e observando que nos dias atuais muitas pessoas têm feito dessa forma, onde a palavra de Deus fala que eu e você temos que fugir das coisas erradas, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus estatutos. E as pessoas querem caminhar da forma que eles pensam que é melhor para eles. O povo de Deus foi chamado para fazer a diferença sobre a face dessa terra.
Porque nós vemos também um profeta Samuel, um jovem que já vem de uma promessa, de uma oração de uma mãe, de uma promessa de Deus na vida de uma mãe, usando o profeta Eli, que depois daquela oração daquela mãe, no próximo ano, Deus ia dar um filho para ela, ao qual ela ia oferecer à igreja, a Deus. Samuel nasce e cresce dentro da igreja do Senhor, porque Samuel, ele vem de uma profetização de Eli sobre a vida de Ana. Passados-se os tempos, Ana volta e devolve Samuel ao templo, aonde ele fica e é criado por Eli, junto com Ofni e Finéias, filhos de Samuel. Mas o que muito tem falado ao meu coração, irmãos, porque quando esse jovem é levado até a presença de Eli, ele vê a desobediência dos filhos de Eli, ele vê tudo que os filhos de Eli fazem de errado, ele vê a forma que Eli deixa os seus filhos levar a vida de uma maneira imprudente e errada. E quando Samuel cresce, seus filhos também crescem, Samuel permite que os filhos dele se tornem da mesma forma. Porque uma coisa é quando nós falamos e observamos os filhos dos outros, outra coisa é quando nós temos que corrigir os nossos próprios filhos. Por isso que a palavra de Deus fala que muitos não queiram ser levados a líder, porque o líder ele é cobrado de todas as formas possíveis. Às vezes o pastor sobe em cima do altar, ele fala para 100, 150 pessoas, 1000, 10.000, ele dá uma palavra e observa uma multidão, mas ele também não pode esquecer que ele é observado por uma multidão. Às vezes o pastor orienta as pessoas, mas não vive o que ele está falando. Nós temos que lutar, irmãos, doa a quem doer, para podermos viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que lutar dia após dia para sermos bons pais, bons filhos, bons irmãos, exemplos para a sociedade. Dia após dia eu e você temos que lutar para fazer isso. Às vezes nós vamos estar chorando, mas nós temos que falar para as pessoas que existe um Deus Todo-Poderoso, e em todo tempo nós temos que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Doa a quem doer, nós temos que lutar para levar o Evangelho de Cristo da maneira certa. Porque o povo, olhando a conduta dos filhos de Samuel, olhando que Samuel já era um homem de idade, e tudo ia sendo levado da forma que aqueles filhos queriam, o povo se revolta tanto, que chega ao ponto de pedir a Samuel que Deus pudesse levantar um rei sobre o povo de Israel. A Bíblia fala que Samuel vai à oração e fala com Deus, e Deus permite que pudesse levantar um homem para ser rei daquele povo. Mas antes disso, Deus também manda avisar que não seria mais da forma dele, agora seria da forma que os homens que fossem governar aquele povo, seria da forma que eles quisessem, que os filhos iam pagar alto preço, as pessoas iriam pagar imposto. Então hoje nós vemos nos dias atuais que o povo tem o governo que merece. Todos nós que estamos aqui hoje, nós temos o governo que nós merecemos. Quando nós chegamos nas eleições, votamos de qualquer forma, colocamos pessoas de qualquer maneira e esquecemos de lembrar daquilo que Deus disse, que nós iríamos pagar um preço por não andarmos mais segundo a vontade de Deus. Hoje, irmãos, infelizmente, somos governados por pessoas que podem ter dentro do seu coração o desejo de ser a melhor pessoa para a sociedade, mas uma pessoa que não tem os princípios de Deus, uma pessoa que não é levada à conduta da palavra de Deus, uma pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai conseguir cumprir tudo aquilo que Deus tem para uma sociedade. Ela não vai conseguir administrar a sociedade segundo aos regimentos que
que Deus tem para o seu povo. Mas nós estamos aqui para te dizer: não desista de orar pela nossa nação, não desista de orar pelo nosso prefeito, pelos vereadores, não desista de orar, meu irmão, porque Deus, além de tudo, ainda está no controle de tudo. E nós continuamos olhando aquele povo, e a Bíblia fala que Deus fala para Samuel ir até a casa de Quis, um homem de muita autoridade e poder, que tinha um filho chamado Saul, o homem mais belo entre todo o povo de Israel, de alta estatura, o maior. E Deus fala para Samuel levantar ele como príncipe no meio do povo. A Bíblia fala que aquele homem é levantado, Deus cria uma situação para que Samuel pudesse falar na vida dele, profetizar sobre a vida dele. E tudo isso vai acontecendo até o ponto, irmãos, de Saul deixar o poder entrar dentro do seu coração, até o ponto de Saul entender que ele tinha todo o poder, assim como nós vemos nos dias atuais. As pessoas que estão governando o nosso estado, o nosso país, as pessoas que estão à frente do poder, eles têm deixado entrar dentro do coração deles, e achando que eles podem tudo, que eles podem fazer da maneira que eles querem. Só que eles estão esquecendo que acima deles existe um Deus justo e fiel, que está ouvindo a minha e a sua oração. E quando Deus se levantar do seu trono para responder a oração de uma nação que tem se dobrado, ai das pessoas que estão na frente desse país, na frente desse poder, porque Deus ainda continua sendo Deus. Deus é justo e fiel e responde todas as nossas orações. E a palavra de Deus fala que quando Saul desobedece à vontade de Deus, Deus chama a Samuel e fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, o homem a qual eu já rejeitei? Hoje eu te ordeno, pega o seu óleo e vai à casa de Jessé, e você vai ungir um dos seus filhos como novo rei de Israel. Irmãos, quantas pessoas têm caminhado dentro da casa de Deus? Quantas pessoas Deus escolheu para uma grande obra? Quantas pessoas Deus tem levantado nos dias atuais para poder fazer uma grande obra? Quantas pessoas nos dias de hoje estão dentro de grandes templos, de grandes lugares, mas já estão às vezes sendo rejeitados por Deus, porque tem deixado o dinheiro entrar dentro do seu coração, a vaidade entrar dentro do seu coração, o orgulho entrar dentro do seu coração, a soberba entrar dentro do seu coração. Tem muita gente nos dias de hoje que está vivendo da letra, só do conhecimento humano, porque o Espírito de Deus já está distante dessa pessoa. Essa pessoa está caminhando na sua própria vontade, na sua própria direção, porque não tem mais ouvido para a voz de Deus. É uma pessoa que esqueceu quem foi que chamou ele para a obra do Senhor. Porque as pessoas, irmãos, você quer conhecer ela, dá poder para ela, ou tira o poder dela. Porque quando você dá o poder para uma pessoa, às vezes ela vai começar a pisar nas outras pessoas, ela vai começar a humilhar as outras pessoas, ela vai achar que é melhor, porque ela hoje é um grande pastor, hoje ela é a mulher do pastor, hoje ela é a mulher líder do ciclo de oração, é o homem que é líder dos obreiros da igreja. E essas pessoas têm deixado de entrar o poder dentro do seu coração e começa a humilhar os pequeninos. Mas a palavra de Deus fala: ai daquele que atropela os meus pequeninos. Tem muita gente que está esquecendo o motivo maior de nós estarmos dentro da casa do Senhor. Nós estamos aqui porque um dia Deus nos deu a oportunidade de sairmos do mundo aonde nós estávamos, aonde nós vivíamos, na bebida, na prostituição, nas drogas, pessoas que viviam em todos os lugares, segmentos errados.
E Deus nos deu uma oportunidade de chegar até a presença dEle, de estarmos hoje na presença dEle, dentro da igreja. Mas só que muitas pessoas estão caminhando há muito tempo na direção errada. Já pensou, meu irmão, se Deus nos rejeitar hoje, da nossa conduta, da nossa forma que nós estamos vivendo dentro da igreja? Porque quantas pessoas estão negando o nome de Cristo? Assim como Saul fez. A palavra de Deus fala que quando Elias achou que estava bom demais, que ele estava fazendo tudo para o nome de Deus, Deus virou para Elias e disse: Elias, ainda há 7.000 joelhos que não se dobrou perante a Baal. Às vezes hoje nós estamos aqui, eu estou aqui hoje, achando ou pensando que eu posso ser melhor do que alguém, mas ainda existe uma multidão de pessoas que não se curvou perante a Baal. Tem muita gente, meu irmão, que ainda está no anonimato. Tem muita gente que é remanescente dentro das igrejas, porque a igreja de Cristo não é essa igreja, não é outra igreja. A igreja de Cristo Ele vai buscar, Ele vai vir buscar a sua igreja em todas essas mini igrejas que aqui estão. Ele vai vir buscar um pouco aqui, um pouco ali, e vai formar a sua igreja, essa igreja a qual Ele já escolheu antes da fundação do mundo, que para Ele levar para a sua glória. E tem muitas pessoas achando que é melhor do que as outras pessoas, porque quando nós subimos, irmãos, em cima do altar e falamos de algum segmento na sociedade, nós entendemos que todos trabalho é digno. Nós entendemos que você pode estar em qualquer lugar, fazendo as coisas certas, na direção de Deus. Mas o que eu falo, meu irmão, para você e para as pessoas que ouvem essa pregação, é quando chega o momento de nós mostrarmos se nós estamos do lado de Deus ou do lado do nosso trabalho. Se nós vamos enfrentar o mundo por causa de Deus. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão te afrontar. De qual lado você vai ficar? Porque às vezes você vai ter a oportunidade, assim como Davi teve, de chegar no seu trabalho e alcançar grandes coisas da maneira errada. Nesse momento você vai ficar do lado de Deus, ou você vai pegar as coisas que Deus manda você não pegar? Você vai ter a oportunidade de subir em cargos da maneira errada, mas você vai ficar às vezes no seu lugar ganhando menos, mas na maneira certa, ou vai aproveitar essa porta errada para você poder crescer? Porque Deus, Ele agrada mais da nossa obediência do que do nosso sacrifício. Às vezes você aí está 10, 20, 30 dias orando, jejuando, pedindo a Deus para abrir uma porta para você, mas você não tem observado que essa porta pode ser sua ruína. Essa porta pode ser a porta que vai te levar para você perder a presença de Deus na sua vida. Porque o que afasta nós de Deus é o pecado. Quando nós pecamos, nós nos afastamos automaticamente de Deus. Porque Deus, Ele está de braços abertos para mim e para você em todo momento. Mas para que isso aconteça, de nós podermos estar no colo do Senhor, nos braços do Senhor, nós temos que arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, pedir perdão para Deus, consertar a nossa vida e caminhar. E muitas pessoas não querem ouvir a verdade hoje. Muitas pessoas hoje estão lutando com a força dos seus braços. Mas se nós fazermos aquilo que Deus manda, nós vamos caminhar e vencer tudo aquilo que vem para nos afrontar. Tudo aquilo que vem para nos destruir, nós vamos passar por cima, porque nós estamos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Deus deu Jesus na cruz por nós, para que nós possamos ter uma oportunidade, irmão, de caminhar na graça dEle, na presença dEle, de termos um amor que nós não merecíamos ter, mas Ele olhou para nós e teve misericórdia de nós. Às vezes nós olhamos e lemos e falamos sobre a vida de Saul. Saul tinha tudo para ser um rei maravilhoso, mas só que ele deixou o mundo falar mais alto dentro do seu coração. Ele deixou o poder falar mais alto dentro do seu coração. E eu estou aqui falando para você nessa noite, irmão, que todos nós estamos sujeitos a se tornar um Saul. Porque quando nós somos pequenos, quando nós estamos no anonimato, nós oramos e falamos: Senhor,
Se o Senhor me colocar num lugar de destaque, eu vou ser fiel no meu dízimo, eu vou ser fiel na minha oferta. Senhor, se o Senhor me colocar num lugar de destaque, eu vou visitar as pessoas, eu vou ajudar o próximo, eu vou orar mais, eu vou fazer mais. Mas Deus vem e dá essa oportunidade para mim e para você. E quando nós chegamos no lugar de destaque, em vez de nós cumprirmos aquilo que nós falamos para Deus, nós entramos na corrupção do mundo. Quando Deus nos coloca diante da situação de vivermos aquilo que nós falamos para Ele, muitas das vezes nós pegamos e nos acovardamos. Muitas das vezes nós regredimos, irmão, e mudamos a maneira que nós tínhamos prometido para Deus que nós seríamos. Porque quando vem os bajuladores para dentro da igreja, quando vem as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, nós começamos às vezes a deixarmos de dar oportunidade para o pequeno para agradar o grande. Nós deixamos, irmãos, as pessoas que às vezes caminham com a gente uma vida inteira de lado, porque nós queremos às vezes do nosso lado pessoas que podem manter aquilo que nós queremos, pessoas que podem nos ajudar, às vezes a comprar um carro melhor, a comprar uma igreja maior, a fazer as coisas acontecer na nossa vida, e esquecemos daqueles pequeninos que passou uma vida inteira orando junto com a gente, que viveu as dificuldades, que viveu as angústias, que viu as noites, às vezes que a gente passou acordado no monte orando, pedindo a Deus que pudesse melhorar a nossa vida. E hoje nós estamos vivendo isso. E isso aconteceu na vida de Saul. Porque quando Saul teve o poder na mão, ele humilhou muita gente, ele passou por cima de muita gente, ele desobedeceu a voz de Deus, ao ponto, irmão, de Deus rejeitar Saul. Então nessa noite, eu quero te dizer que não adianta a gente subir em cima do altar, pregar, falar de Deus, louvar, dizer que Jesus é bom, maravilhoso, porque Ele sempre vai ser bom, maravilhoso, eterno. Quem tem que lutar para andar nos caminhos do Senhor somos nós. Somos nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa, que temos que procurar produzir o fruto do Espírito em nossa vida e dar o bom testemunho daquilo que Deus tem feito por nós. Porque quantas pessoas, irmãos, estão pregando a palavra, tendo a oportunidade de estar dentro da sua casa com seus filhos e não tem ensinado o caminho de Deus para ele. Quantas pessoas que hoje se encontram com seus filhos afastados dos caminhos do Senhor e nem o bom testemunho tem dado dentro de casa. Por isso que Paulo escreve a Timóteo que o homem primeiro governe bem a sua casa, a sua família, para depois poder cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus. Nós precisamos de entender isso, para que nós não possamos cair nas ciladas que Satanás tem colocado em nossa frente, para que nós possamos entender que Deus tem o melhor para mim e para você, mas nós temos que lutar todos os dias e perseverar para podermos fazer o melhor para as pessoas que estão em nossa volta. É triste falar o que eu vou falar aqui, mas hoje a gente vê muita pessoa, vou dizer de uma forma que é no Velho Testamento, rejeitada por Deus, mas no Novo Testamento, pessoas que estão pecando contra a palavra de Deus e cada dia mais vai se afastando de Deus. Quantas pessoas têm se afastado de Deus? Quantas vezes, irmãos, eu já errei na minha caminhada e Deus usa pessoas para falar comigo, às vezes pessoas simples para falar comigo, e eu dobro os meus joelhos e Senhor, me ajuda, me fortalece, Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, me ajuda, Senhor, a ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um líder melhor, me ajuda, Senhor, a não deixar as pessoas passar necessidade, e eu coloco a minha vida
diante do Deus que eu sirvo, para que Ele possa direcionar a minha vida todos os dias, para que quando chegar o tempo de crescimento, eu não me torne uma pessoa que acha que só eu sou o dono da razão, que eu seja melhor do que as outras pessoas. Porque quando isso acontecer na minha vida, irmão, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai enviar um anjo dele, assim como ele enviou Jessé, e vai ungir outra pessoa para colocar no meu lugar. Porque a Bíblia fala que Deus exalta o humilde, mas Ele abate o soberbo. O soberbo vai sempre cair. E muitas pessoas pensam assim: ah, mas é dentro de um ano, uma semana. Não. Às vezes Deus vai dando a oportunidade para a pessoa mudar, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas vai chegar um momento que essa pessoa vai ser destronada. Tem muita gente que hoje é o coronel da fé. É do jeito que ele fala, é do jeito que ele quer, não é mais do jeito que a Bíblia manda. Pessoas que estão dentro da igreja, chega o dia, irmão, às vezes de falar assim: vamos fazer aqui uma votação para que nós possamos ter um novo líder na igreja. As pessoas, em vez de fazer tudo organizado, simples, direcionado por Deus de uma forma que não gere escândalo, as pessoas falam assim: quem é contra levanta. Quem que vai levantar, irmão? Tudo tem que ser com ordem e decência dentro da casa de Deus. Faça o voto da maneira que a pessoa venha e coloca dentro da urna. Conte os votos. Porque a igreja, ela é dessa forma. Às vezes Deus usa uma pessoa para líder, mas existe um povo, um público que está observando esse homem. E chega uma hora, irmão, que a gente tem que passar o cajado. E dentro da onde a gente está, às vezes vai ter várias pessoas. Porque quem tem que olhar se eu sirvo para ser pastor é Deus lá em cima e as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que caminham comigo. Eu não tenho que obrigar ninguém a aceitar eu ser líder. Assim como Saul chegou para Samuel e falou: não, Samuel, Deus tem que me aceitar. Não, eu vou mudar, eu vou melhorar. Não é dessa forma. A conduta certa são as pessoas que estão à sua volta, que tem que olhar para você e dizer: eu quero ser liderado por essa pessoa. Nós temos que fugir do sistema, nós temos que fugir, meu irmão, desse povo religioso. Porque assim como Deus permitiu que Samuel entrasse no lugar de Eli, assim como Deus permitiu que Saul entrasse no lugar de Samuel, e as pessoas que vão desagradando a Deus, Deus vai levantando uma nova pessoa para colocar no lugar. Se eu mudar a minha forma de ser, o meu pensamento, a minha conduta, o pastor presidente dessa igreja, meu irmão, não sou eu, é Cristo. Eu estou aqui e simplesmente abri uma obra que Deus colocou no meu coração para mim administrar o tempo que Ele quiser. Se Deus olhar para mim e desagradar de mim, Ele levanta outra pessoa aqui dentro da igreja e coloca no meu lugar. Eu não sou dono de igreja. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Muitas pessoas estão dentro de um ministério, eles não lêem nem o estatuto da igreja. Se 30% da igreja hoje se levantar, fizer uma reunião e votar que quer uma nova liderança, é direito constituído pelos estatutos e pela lei. Mas as pessoas hoje estão fazendo igual Davi, igual Saul, colocam medo na pessoa. Eles vão colocando medo nas pessoas. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, ai daquele que querer levantar uma pessoa para poder nos governar, que Deus vai abater, que Deus vai matar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem gente, irmão, que coloca medo nas pessoas até que ela vá sair da igreja. Irmão, se a pessoa entrar aqui no nosso ministério e ele não agradar com a forma que nós ministramos, da maneira que nós conduzimos a igreja, ele tem toda a liberdade para ir para outro ministério congregar. Porque a pessoa, ela não pode afastar de Cristo, ela não pode sair dos braços do Senhor. Ministério, cada um vai a se adequar àquele lugar que mais parece com ela. Mas hoje, nos dias atuais, cada vez mais fica difícil das pessoas entender isso, porque muitas pessoas não querem viver diante da palavra. As pessoas querem uma liberdade ao qual elas podem fazer tudo.
e não tem cobrança. Aonde elas podem levar a sua vida regrada, aberta para o mundo, de maneira que Deus só é Deus quando ela está aqui dentro da igreja. Mas Deus nos chamou para ser servo deles, tanto aqui na igreja e aonde nós estivermos. Aonde você estiver, você é servo do Senhor. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que ser uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que vai dar bom testemunho. E Saul não estava dando mais bom testemunho. E você imagine, Deus levanta Davi, um homem segundo ao coração de Deus. Irmão, você já parou para pensar? Se você fosse Deus, você iria perdoar Davi pela maldade que ele fez por Urias? Você já parou para pensar nisso? Por isso que as pessoas que estão em cima do altar e as pessoas que estão embaixo também, porque nós somos um corpo, ela tem que seguir a Cristo. Porque uma pessoa que segue a vontade de Cristo, ela vai perdoar, ela vai amar, ela vai conseguir olhar nos olhos das pessoas e entender que o amor supera todas as coisas. Quando nós vivemos e quando as pessoas que erram verdadeiramente se arrependem. Porque se fosse eu no lugar de Deus, às vezes a história de Davi terminaria no momento que ele permite a morte de Urias. Às vezes a história de Moisés terminaria na hora que ele mata aquele egípcio. E a história de muitas outras pessoas terminaria. Mas graças a Deus, que Deus é maior e melhor do que todos nós. E por isso que eu e você, irmão, temos que abrir o nosso coração para podermos obedecer a palavra do Senhor. E não vivermos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso entendimento. Porque Deus, Ele tem todas as coisas para mim e para você. E nós às vezes rejeitamos Deus na nossa conduta, da forma que nós estamos vivendo, os lugares que nós estamos indo, as coisas que nós estamos assistindo no nosso telefone, na televisão. A nossa conduta diante de Deus é que vai mostrar para as pessoas o Deus que nós servimos. Porque o nosso testemunho fala muito maior, a nossa vida lá fora fala muito maior do que muitas coisas que nós podemos falar aqui dentro da igreja. Será que você tem amado, irmão? Amado as pessoas que têm chegado e batido na sua porta? Será que você tem ajudado e perdoado as pessoas que têm te magoado? Ou será que você tem sido um Saul na vida? Que toda pessoa que se levanta, ele quer destruir. Que toda pessoa que vem e ele olha e vê e imagina que pode tomar o seu reinado, você quer destruir. Tem muito pastor que é assim. Todo aquele que ele vê que pode tomar o seu lugar, que pode ser uma pessoa abençoada, que tem mais autonomia, autoridade, presença de Deus do que ele, às vezes ele quer pegar aquela pessoa e podar ela. Irmãos, quanto mais nós damos liberdade para as pessoas crescerem na presença de Deus, mais nós vamos ser abençoados, mais Deus vai nos abençoar. Respeito, admiração é uma coisa conquistada, não é uma coisa comprada, não é uma coisa imposta. Ninguém pode impor para você que você tem que respeitar. O respeito, ele é conquistado. A admiração por um líder, ela é conquistada. Por mais que muitas pessoas ainda nos dias de hoje, com toda a tecnologia que tem, para você poder estudar a Bíblia, para você poder buscar na presença de Deus, a liberdade que nós temos para buscar o conhecimento que vem do alto, no nosso particular com Deus também, ainda tem pessoas que até hoje não entendeu que é a igreja de Cristo, não entendeu que chega um momento que nós vamos ter que pegar o cajado e caminhar com esse cajado, mas vai chegar um momento também que a gente tem que entregar o cajado. Outras pessoas têm que pregar, outras pessoas têm que louvar, outras pessoas têm que falar do amor de Deus.
Todos nós estamos aqui num só propósito. Eu muitas das vezes falo que tem líder que ele acha que o altar é só dele. O altar, meu, é só um elevado de tijolo, aonde tem esse púlpito aqui de madeira. Mas o altar verdadeiro que Cristo olha, que Deus olha, é o altar de dentro do nosso coração. É a nossa vida diante dele, a nossa conduta diante dele. Porque quando nós saímos daqui, quem vai falar não é o microfone, não é o púlpito, não é esse elevado de tijolo, mas é a nossa conduta diante da sociedade, que vai representar o Cristo vivo dentro de nós. Não existe pessoa perfeita. Assim como eu disse, o mesmo Samuel que foi chamar a atenção de Saul era um homem que não cuidava dos seus filhos e viu todo defeito nos filhos de Eli e não corrigiu os seus filhos. Eu sei que eu tenho os meus defeitos, os meus filhos têm os meus defeitos, os defeitos dele. E nós temos que orar, lutar para corrigir os nossos defeitos todos os dias. Você que tem seus filhos, não perca a oportunidade de conversar com seus filhos, de dar um bom testemunho com seus filhos. Não perca a oportunidade de poder fazer o melhor para os seus filhos. Porque o mundo aí fora oferece tudo que às vezes você não está oferecendo. Tempo, atenção, ouvido para ouvir os seus filhos, boca para falar com os seus filhos. O mundo oferece. Você que é casado, tenha tempo para sua esposa, converse com ela. Perca tempo com essas coisas lá fora e ganhe tempo com a sua família. Dedique o máximo que você puder para que nós possamos ser pessoas aprovadas dentro da nossa casa. Um dia eu vi o testemunho daquele cantor chamava Nelson Ned. Ele falou assim: ele era ouvido em todos os lugares do mundo, bem querido. Era um homem bem sucedido na sociedade, mas era um derrotado e um fracassado dentro da sua casa. E Deus permitiu ele conhecer ao Deus vivo e eterno. E ele conseguiu restituir a sua família. Ele ganhou a sua esposa, ganhou os seus filhos, ganhou a confiança do seu lar. Então que nós possamos ter a confiança do nosso lar, para que nós possamos testemunhar o amor de Cristo dentro da igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, nesse momento por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, ó Pai. E aonde, ó Deus, que essa palavra chegar, que as pessoas possam abrir o seu coração e entender, meu Deus, que todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, mas é diante do Senhor que nós temos que apresentar e pedir ao Senhor que venha perdoar as nossas falhas, os nossos erros, e que nós possamos ser pessoas melhores hoje e amanhã sermos melhores ainda do que hoje. Que nós possamos entender, meu Deus, que tudo está no Senhor, que nós possamos obedecer a Tua palavra, que nós possamos obedecer, meu Pai, os Seus estatutos, que nós possamos entender que o Senhor agrada mais